Bem-vindos ao meu canto de estudos, onde fazemos, divulgamos e ensinamos ciências humanas. Hoje falaremos sobre estudo. Por que e como estudar? Pois bem, falaremos primeiro sobre a universidade e o estudo formal. Existem diversos motivos do porquê você pode estudar. Você pode estudar por conta própria, autodidata, ou você vai para a universidade. Independente do motivo que você estude, você está estudando para um objetivo maior lá na frente, correto? O que acontece é que as pessoas na universidade, elas tendem a encarar o estudo como uma obrigação. Você não é obrigado a estudar. Por quê? Você não é obrigado a fazer a universidade e se manter lá, você pode sair. Mas as pessoas veem isso como uma obrigação, né? Como se fossem obrigadas a estudar para determinada profissão. E o que acontece? Muitas pessoas não se dedicam verdadeiramente na universidade por conta disso. Elas acham que não estão fazendo mais do que a obrigação delas e que o objetivo final é ser algo. Você não estuda para ser algo. Isso é um erro bem comum. Porque vejamos, você não estuda para ser médico, você não estuda para ser professor. Por quê? Não se é médico, se é professor, porque você tem um diploma. Beleza? Você é formado em licenciatura em determinada área ou você é formado em medicina. Médico é aquele que pratica medicina. Engenheiro é aquele que pratica a engenharia. Beleza? Então você tem que ter essa noção. Você se faz, né, profissional atuando na profissão. A universidade não tem o papel, né, de te transformar um professor. Porque você vai aprender a ser professor na sala de aula. Você vai aprender a ser médico fazendo medicina. O papel da universidade é te ensinar medicina, por exemplo, conhecimentos médicos, conhecimentos de engenharia, que você vai aplicar e na prática se tornar algo. Então o que acontece? O objetivo de você entrar na universidade é aprender. Se você quer ser professor de matemática, professor de física, professor de, sabe, alguma coisa, você vai aprender essa determinada área no ensino superior, na universidade, na graduação e posteriormente numa pós-graduação, para você exercer a profissão e aí sim ser professor. Porque enquanto você não dá aula, você não é professor, mesmo que você se forme. Você dá aula onde? Professor é quem dá aula. Se você não dá aula, você não é professor. Não está na condição de professor. Não estou dizendo que professor tem só quem dá aula, eu acho que tem que ter um preparo específico que você também tem ali. Está aprendendo sobre didática, beleza? Então, você tem que ter bem claro que você está na universidade para aprender. E você vai se deparar com muitas pessoas que vão, de certa maneira, te julgar por querer aprender. Porque muitas vezes o aluno que pergunta em sala de aula, ele é mal visto. Às vezes o aluno que discute ou debate com o professor e levanta muitas questões, ele é mal visto pelos alunos que não se importam com a formação. E esses alunos que não se importam com a formação vão te julgar por querer aprender. Mas não tenha medo de querer aprender, não tenha medo de estudar e de perguntar. Por mais inconveniente que você pareça ser. Se você tem uma dúvida, você pergunta, por mais básica que seja. Sabe? Por mais óbvia que seja, você pergunta. Porque assim, só tem dúvida quem aprende. Se você está aprendendo, você vai gerar dúvida. Porque ninguém consegue entender 100% de alguma coisa. Né? Ninguém sabe 100% de alguma coisa. Entende? Por quê?
independente do assunto que você esteja estudando, seja no primeiro ou no último período. O que acontece? Você sempre vai ter alguma coisa a aprender, sabe? Você está estudando cálculo 1. Lá no primeiro período, você está no último período estudando mecânica quântica, você vai ter algo a aprender, sabe? Você pode revisitar o cálculo e você vai ter coisa a aprender. Porque o nível de especificidade e de profundidade no assunto sempre aumenta. Então, você sempre vai ter alguma coisa para perguntar e não tenha medo, sabe? A questão é que você também está valorizando a presença do professor. Por quê? Qual é a questão? O professor ele já estudou muito mais que você, principalmente se você é jovem. Assim, com certeza. Se você é jovem, com certeza o professor já estudou muito mais que você. Às vezes, sei lá, você está numa segunda graduação, talvez às vezes você tenha um, dependendo, um número de meses, anos de estudo, talvez até pode ser comparável. Mas você não tem nem de longe o mesmo tempo de estudo se você for jovem. Então, o que acontece? O professor ele vai ser como um GPS. Um GPS não, mas um mapa, sabe? Como um mapa. Ele vai te ensinar a ler um mapa. Ele vai falar, ó, a partir de agora você segue. Ele vai te dar o caminho. Você consegue chegar onde você quiser. Mas imagina que você tem um mapa. Imagina que você vai começar a perguntar para as pessoas onde você quer chegar. As pessoas vão te dar caminhos que às vezes não são tão interessantes. Você tem que achar essas pessoas para perguntar. Às vezes você está num lugar meio que não tem ninguém. Como é que você faz? Você tem que recorrer ao mapa. O mapa seria o professor. E as pessoas seriam você buscando conteúdo por conta própria. Enquanto você vai ter pedaços nesse caminho que você não vai ter a quem perguntar. Então é muito interessante quando você já tem uma linha a seguir. Porque o professor ele já vai te dizer exatamente o que estudar para ter um bom resultado. Claro que não se resume a isso, mas o que acontece? O professor ele sabe selecionar exatamente os materiais que você precisa para aprender o conteúdo que ele está lecionando, reduzindo muito o número de horas necessárias. Porque assim, às vezes você demoraria um total de 3 meses, às vezes 4 meses, 5, 6 meses, vamos supor, 6 meses para aprender algum assunto, enquanto você consegue aprender num período. Claro que você não vai aprender com uma enorme profundidade, mas o que acontece? O professor tem artigos e livros selecionados. E ele já tem muito mais conteúdo, além disso, estudado. Provavelmente o professor tem alguma ligação com a área de estudo para estar lecionando aquilo. Então, utilize a presença do professor em sala de aula para isso, sabe? Então, isso é interessante. Esse por que estudar? Estudar para aprender o conteúdo e você utilizar a presença do professor a seu favor. Além disso, nós temos o como estudar. Vimos que nós temos que aprender. E a aprendizagem deve ser diária. Para isso, você deve tornar o seu estudo um hábito. Eu vou te dar algumas dicas para melhorar a sua capacidade de aprendizado. Cada área tem um aprendizado diferente, tem métodos de estudo diferentes, a matemática e a física, a programação, ciências humanas, estatística, enfim. Eu vou dar alguns aspectos gerais do estudo. Primeiro, faça o estudo ser parte da sua rotina. Segundo, estabeleça um bom local para estudo. Se você não tem bons locais para estudo, tente estudar em universidades
sem bibliotecas ou bibliotecas públicas no geral. Beleza? Um terceiro ponto, luz natural. E quarto ponto, pouca bagunça. Seu lugar deve ser ao ar livre, se você puder, ao mais ar livre possível, ou com bastante luz natural e com pouca bagunça na mesa onde você vai estudar. Agora mais um ponto. Tenha sempre água por perto. Você precisa sempre beber bastante água. Beleza? Esteja hidratado. Uma das coisas que mais interfere na capacidade cerebral do seu estudo é uma hidratação. Sexto ponto, esteja descansado, alimentado e arrumado. Se arruma mesmo. É interessante que você faça um ritual de estudo. Sempre quando você for estudar, você escova o dente, toma banho, come e vai estudar. Você tem que encarar o estudo como a sua profissão. Por quê? É aquilo que vai garantir a sua vida, sabe? Posteriormente, é aquilo que vai te garantir um mestrado, um doutorado, é o que pode te garantir que você passe num concurso, ou que você conquiste uma vaga, né? Porque o estudo não é só coisa técnica. Se você está na universidade, provavelmente você vai ter projetos para fazer nas disciplinas. Isso parte do seu estudo. Quanto melhor você estuda durante o período, no final, quando tiver que desenvolver um projeto final da disciplina ou do curso, melhor você fará. E com isso, você consegue colocar esse currículo. Desculpa. Você consegue colocar esse projeto no currículo. Por quê? Não é porque você fez na graduação que não é válido. Então, preste bem atenção nisso. Então, você tem, né, duas coisas principais que eu falei sobre a questão de que você está na universidade para aprender e que você deve tornar ele uma rotina e fazer isso da melhor forma possível, se organizando, escolhendo um bom local, estando preparado para estudar, bem alimentado, bem organizado, com a saúde em dia. E um ponto importante, não faça com que o estudo seja sua única coisa. Você também deve entender que você precisa descansar. Não estuda se você estiver cansado. Você precisa entender seus limites. Beleza? Ele precisa ser sua prioridade, mas você é a sua prioridade. Você tem que entender que você está entrando na universidade para o quê? Para aprender. E por que você aprende? Você aprende para você aplicar isso na sua vida. Você aprende para a sua profissão, sabe? Ah, mas eu tô indo porque você é professor. Então, você tá fazendo isso para você, porque você vai chegar em casa e vai fazer o juízo de consciência para saber se você é um bom professor ou não. Por quê? O aluno não tem capacidade de saber o quão bem você sabe o conteúdo. Porque ele não estudou a área, não sabe o que você deu, o que você deixou de dar de conteúdo. Quem vai saber isso é você. Então, você deve fazer isso para que você entenda que você teve um bom aproveitamento, que você é um bom profissional. Não digo essas coisas de coach, sabe? Não digo essas coisas de coach porque você deve dar o máximo vestir a camisa da empresa. Não. Eu falo isso no sentido que você precisa levar a sério a sua vaga na universidade, principalmente você que faz universidade pública, que tem um monte de gente se matando de estudar dia e noite para ter a vaga que você está tendo. Então você tem que dar valor, porque tem muita gente que daria de tudo para estar onde você está. Não faz igual muita gente que acha que tá indo para a universidade, está indo para aula por obrigação. E que se o professor passa texto para ler, vai reclamar. Você tem que dar graças a Deus que seu professor está dando texto para você ler. Que ele está dizendo exatamente o que você tem que estudar.
que o professor está falando um monte na aula sem parar. Porque o quanto você não teria que estar sozinho para aprender o que você aprende numa aula. Dê valor ao que o professor tá dando. E quando o professor passar um livro, passar um teste, um trabalho para você fazer em casa, você vai fazer para valer. Você vai encontrar um lugar que seja calmo, bom, organizado para você estudar. Não sei onde estudar, não tem como. Vai para a biblioteca. Existem diversas bibliotecas grandes, públicas em grandes centros urbanos. Ou lugares de, eu digo de trabalho compartilhado, né? Eu não sei exatamente o nome. Alguns shoppings até hoje em dia estão tendo um espaço para você trabalhar em equipe, né? Um espaço para você ficar. Também é super válido. Procura um lugar que seja calmo, vai e faz o que você tem que fazer. Pronto. Se não der em casa, vai estar fora de casa. Vai numa praça, vai num parque e fica estudando. Isso se você não precisar de internet, não precisa levar computador, óbvio. E assim, trata isso como sua prioridade, sabe? Porque você vai ter poucos anos da sua vida estudando para garantir a sua vida. Então não bobeie, sabe? Assim, não tenha medo, sabe? Vai, faz tudo que puder ao máximo. Vai um monte de aula, se mete um monte de coisa que você não faz ideia, tipo, experimenta coisa nova. Pergunta, levanta a mão, mas não aguentam mais eu perguntando, cara. Eles não vão aprender nada, porque não estão só, aí fica igual idiota, com certeza, Acho que eu não tô pensando nada. Para não ter um comentário durante a aula, é porque eles não estão pensando. Só estão, ouvindo por um lado e saindo pelo outro. A perguntar depois que saiu da aula, o que você aprendeu? Nada. Então não teve um insight, não teve um pensamento. Você acredita que a pessoa tá lá, cabeça mil, não tem alguma coisa para perguntar, um comentário para fazer? Me interessei pelo assunto. Cara, fala com o professor, pergunta sobre outras referências para você estudar em casa. Então, é isso. Você tem que levar essas coisas a sério, sabe? Sim, você tem que ir pra aula, você tem que estudar. Não é pra ficar levando como brincadeira, tá ligado? Porque é sua vida, cara. Quantos anos você vai perder? Você vai esperar sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho para você perceber que você não aprendeu de verdade o que você deveria ter aprendido na graduação? Você vai esperar precisar do conhecimento para aprender? Isso vai dificultar a sua vida. Então, assim, utiliza o tempo que você tem, cara. É um tempo muito precioso. Utiliza ele bem utilizado. Você vai ter uma caralhada de professor que tem anos e anos e anos de estudo. Tem professor que tem de estudo mais tempo do que você tem de vida. Tem professor que já está 30 anos estudando negócio. Você vai entrar com 20 anos na faculdade. Não estou dizendo de estudo com um colégio, não tem 30 anos de idade, não. Tô falando que o professor tem 30 anos de estudo acadêmico dentro da universidade, sabe? Então, coloque isso na sua mente. Você não tá ali para virar médico. Você não tá ali para virar engenheiro, para virar professor, para virar cientista da computação, para virar designer, né? Para virar arquiteto. Você tá ali para aprender, sabe? Você tá ali para aprender. Você vai virar arquiteto quando você for fazer arquitetura. A diferença é que quem entendeu que a faculdade era para aprender a tecnicidade da profissão que você vai exercer depois, o que acontece? Essa pessoa vai ser uma boa profissional, tá ligado? E não é questão de trabalhar muito para ser o melhor profissional. Você pode fazer pouco, mas o que você faz tem que ser bem feito. Você pode dar uma aula por semana, uma turma só que você tem. Que você seja professor, mas que seja uma turma que vai aprender. Você vai fazer design. Aí nós temos que trabalhar muito para ser o melhor design. Não.
Você pode fazer poucos designs. Mas vamos supor que você seja design de interiores. Que você faça, sei lá, 5 cômodos por mês. Você vai projetar 5 cômodos por mês. Cara, que seja o melhor cômodo da sua vida. Que aí eles vão indicar. Você vai fazer poucos, mas vai ganhar bem. Porque as pessoas sabem que o seu conteúdo é bom. Então, assim, você vai ter um monte de coisa que só o dia a dia vai poder dizer. Então, se você leva a sério o que você está fazendo, estuda pra valer. E torna o estudo um hábito. Coloca isso como um hábito. Leva como. Você não vai estar você não vai trabalhar de qualquer jeito. Você não vai trabalhar em qualquer lugar. Você não vai colocar uma música autona assim, ficar relaxadão, trabalhar deitado na cama, fazendo um trabalho porco. Você vai se dedicar. Você tem que se dedicar também quando você estiver estudando. Porque essa é a sua ocupação enquanto estudante. Estudar e aprender o negócio. Não só por você, mas por todas as pessoas que vão depender do seu conhecimento no futuro. Faça isso pelas pessoas que necessitam. Que tem um monte de pessoa humilde que não sabe nem ler e escrever que um dia vai precisar de você. Então esteja pronto para ajudá-las. Por hoje é só. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Até a próxima.